que são essas etapas, né, de desenvolver um grupo para uma equipe, né? Então, vamos pensar nesse sentido, tá? Existem algumas etapas, tá? Isso aqui não digamos assim, acaba sendo um ponto que talvez a liderança precise entender, né? Mas são 5 pontos. Eu vou trazer para vocês 5 pontos, 5 critérios ou etapas que fazem aí um grupo se tornar uma equipe ou que pode vir a se tornar uma equipe. Então, o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é a formação. Eu preciso formar um grupo, preciso formar um ambiente em que essas pessoas convivam do ponto de vista profissional, né? Então, no início de tudo é a formação. Então, eu formo lá um grupo, pego lá um grupo de pessoas, estabeleço quais são as suas metas, quais são as atividades, quem será o seu líder, né? Quem será o seu gestor, quais seriam os objetivos desse grupo, os comportamentos aceitáveis, e aí a gente entra muito naquela fase das empresas de trabalhar com a missão, com os objetivos, né? Então, de alguma forma, essa fase é uma fase muito de lua de mel de formação de um grupo, né? A gente conhece pessoas novas, a gente se sente bem, né? Então, no início, é tudo muito legal, né? No início, tá tudo muito organizadinho, porque é um momento de formação deste grupo, né? Tudo está tranquilo, tem muita cortesia, tem muita confusão, porque nós estamos aprendendo a fazer parte deste grupo ainda, né? E nós começamos a cuidar um pouquinho e começam a se estabelecer também quais são os pontos em comum entre as pessoas que fazem parte deste grupo. Então, o primeiro ponto é a formação. O segundo ponto, a segunda etapa, já é um momento de conflito, né? Porque aí é quando as atividades começam a avançar, né? É quando as atividades elas começam a realmente funcionar. E aí entra muito naquela questão que eu falei para vocês na aula sobre personalidade, que as características individuais começam a fazer sentido nesse grupo, né? Por quê? Porque não é porque vocês fazem um curso de ciências contábeis que vocês têm as mesmas características. As características são individuais. A personalidade, ela é individual, né? Então, obviamente, fazer parte de um grupo é extrapolar também essa questão das características individuais. Então, os conflitos começam a surgir, muita tensão, né? Confronto, críticas, e aí, a gente às vezes tende a entender que isso é negativo, mas isso é um processo importante, né? Porque é um processo de conhecimento entre as atividades que estão sendo realizadas no grupo. A terceira etapa é a etapa de normatização, né? Aí sim a gente começa a ter realmente um momento de uma formação mais específica. Pode ser que em algum momento dessa normatização a resistência diminua, né? Isso vai diminuir muito porque o grupo, né, as pessoas que estão fazendo parte daquele grupo começam a entender um pouco mais quais são as regras, o padrão de funcionamento, e aí começa-se a estabelecer realmente uma coesão de grupo. E talvez nessa etapa seja a etapa de mais desenvolvimento, mais envolvimento, mais comprometimento das pessoas para poder realmente fazer parte deste grupo. A quarta etapa seria a etapa de desempenho, né? Que é a fase em que o grupo está aí orientado realmente muito para alcançar os resultados. Essas relações começam a ser muito bem divididas, de repente a gente começa a ver que realmente a equipe começa a ser estabelecida e as atividades tendem a ser menos individuais e mais coletivas, né? E aí nós vamos para a última etapa de formação de uma equipe, né? Ou seja, é a etapa de desintegração, que é uma etapa lá na frente que pode começar a surgir algumas situações de desintegração, né? Ou seja, aqueles grupos que são bem-sucedidos, eles podem acabar porque eles foram formados para desenvolver uma tarefa e um objetivo muito específico, e aí, se eu formo um grupo para atingir um objetivo muito específico, se esse grupo atingir esse objetivo, ele tende a se desintegrar.
né? E aí, aqueles grupos que têm um baixo desempenho, eles acabam sendo finalizados ou desintegrados, porque os processos não são tão favoráveis assim a essa instituição. Então, de alguma forma, né, os grupos eles podem terminar aqui na fase do desempenho, né, e aí a equipe está formada, a equipe está trabalhando e ela está tendo bom desempenho, uma boa característica. Não quer dizer que todos os grupos vão ser desintegrados, tá? Muito pelo contrário, né? Isso aqui é uma característica que pode acontecer. Essa última etapa pode acontecer, não significa que ela vá realmente acontecer, tá bom? Então, Fabrício, são essas 5 etapas, ou 4, e a quinta pode ser um aspecto aí que venha a acontecer ou não no processo de formação de uma equipe.